Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estou um pouquinho nervosa. É normal. Deus ele já tem confirmado a palavra nessa tarde, através do nosso irmão Wesley. Ele tem falado muito de cura aqui nessa tarde. Eu creio que ele quer trabalhar nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu peço que os irmãos abram as Bíblias no livro de 2 Reis. No capítulo 5, eu vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Essa passagem ela vem falar sobre Naamã. E ela começa falando que Naamã ele era um comandante do exército do rei da Síria. E ele era um homem respeitado. E a gente pode pensar também que ele era possuidor de bens, de riquezas, né? Era um homem muito importante. Porém, ele possuía lepra. E naquela época, as pessoas que elas tinham lepra, elas eram afastadas da sociedade. Igual o nosso irmão falou, elas eram consideradas impuras. E a gente sabe que como ele era um comandante, ele deveria ter as melhores vestes, as melhores armaduras. E na nossa vida não é diferente. Às vezes a gente veste uma armadura, a gente sai da nossa casa, veste a nossa melhor roupa, porém por trás dessa armadura a gente não está bem. Mas eu quero te dizer nessa tarde que Deus ele enxerga além da nossa armadura. Então ele vê através do seu coração, ele sabe o que tem dentro do seu coração. Glória a Deus. Aleluia. E certa vez então saíram ali tropas da Síria e da terra de Israel, levando consigo uma moça para ser serva da esposa de Naamã. E essa moça, eu creio que ali na convivência, a esposa de Naamã, ela viu o comportamento daquela moça, ela observava ela, porque a gente tem que ser diferente, né? A gente que tem Deus, a gente tem que demonstrar a nossa fé, a gente tem que ser diferente. E eu acredito que ali a esposa de Naamã, observando aquela moça, ela falou: poxa, essa moça é diferente. E essa moça então ela falou para a esposa de Naamã: tem um profeta lá em Samaria que se Naamã fosse até ele o curaria da sua lepra. E ela acredita naquilo que ela falou. Aleluia. Então a esposa de Naamã,
ela vai até Naamã e fala, a serva, ela falou pra gente que tem um profeta lá em Samaria, que se você fosse até lá, você pode ser curado. Eu acredito que ele, como comandante, né, ele deve ter ficado assim, uma serva, como assim? Como que ela quer que eu vá até lá para ser curado? Não faz sentido, é lepra. Naquele tempo, eu acredito que não tivesse cura para lepra. E eu acho que ele ficou martelando aquilo na cabeça e ele pensou, poxa, o que eu tenho a perder, né? Sozinho eu não vou me curar. E ele pegou e foi. Aleluia! E então ele vai até o rei da Síria. E o rei da Síria, ele fala assim, Glória a Deus. Naamã, eu vou escrever uma carta e você leva para o rei de Israel. E o interessante é que o rei da Síria, ele vai até lá, Naamã vai até o rei da Síria, e o rei da Síria, ele manda uma carta para o rei de Israel. Mas foi para o rei que ela pediu para Naamã ir, ou foi para o profeta? Deus, ele não olha para a circunstância, para aquilo que a pessoa tem. Porque às vezes a gente pensa assim, igual o rei mandou para o rei de Israel. O rei curaria ele? Não era o rei que ia curar ele. Deus queria que ele fosse era até o profeta. Glória a Deus. E quando Naamã ele chega até o rei de Israel com essa carta, ele rasga suas vestes. Ele fala, o que eu posso fazer por você? Você tá de brincadeira? Acredito que ele tenha pensado dessa forma. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes a gente vai estar em situações que não é o poder do homem, não é o dinheiro, não é aquilo que a gente tem que vai resolver o nosso problema. Que tem vezes que vai ser só o poder de Deus que vai poder trabalhar nas nossas vidas. Aleluia. E depois que o rei faz isso, o profeta Eliseu, ele ouve falar sobre Naamã. E ele fala, e pede para chamar Naamã até ele. E Naamã vai. E chegando lá, ele chega com seus carros, com seu exército, com seus cavalos. E Eliseu não vai receber ele. Eliseu, ele manda um mensageiro. E nessa hora ele fala assim, esse cara tá de brincadeira, né? Eu vim até aqui, eu sou um comandante respeitado e ele não vem falar pessoalmente comigo, ele manda um mensageiro. E ele pensa em retroceder nesse momento. E os seus servos ali, eles falam, você já tá aqui, por que você quer desistir? Você não tem nada a perder. Se você retroceder agora, o que você tem a perder, né? E então ele decide continuar. Glória a Deus. Aleluia. Esse mensageiro chega para ele, né, e fala, vai até o Jordão e lá você mergulha 7 vezes. Aleluia. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. O interessante é que não era uma vez que era para ele mergulhar. Eram 7. Glória a Deus. E chegando até o Jordão, ele mergulha uma vez e nada acontece. Ele mergulha 2 e nada. E na sua vida hoje, pode ser que você já tenha mergulhado 1, 2 vezes e você não viu nada acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus, ele manda te dizer que é para você continuar, Glória a Deus. Aleluia. para você persistir. Que não era o primeiro mergulho. Ele tinha cura para Naamã, mas Naamã ele tinha que obedecer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A gente pode perceber aqui também, voltando um pouco antes, que Deus ele usou ali foi uma serva, né? Para tá falando com Naamã. E é interessante que
A fé dela pegou em Naamã. Mas a lepra de Naamã não pegou nela. E a gente tem que ser assim, a gente não pode se contaminar com a lepra do mundo. A gente tem que levar o que a gente tem, que é Deus, que é a palavra, para as outras pessoas. E não deixar que o mundo ele venha nos contaminar. Aleluia! E Glória a Deus, Jesus! E ali pela segunda vez, quando Naamã ele pensou em desistir, Deus ele usou o mensageiro. Não foi o profeta que foi diretamente falar com ele. Então Deus ele tá falando conosco que ele quer que nós sejamos servos. Porque ele usa os seus servos. Não foi o rei que ele usou, não foi aquele que tinha posse que ele usou, foi o simples. Aquela serva ali, eu imagino que você já parou para imaginar que ela foi ali cativa, ela foi contra a vontade dela. Por que ela queria fazer o bem para Naamã? Por que ela ofereceria o seu melhor ali, sendo que Naamã levou ela cativa? Então a gente tem que não olhar para a circunstância que a gente está. Não, mesmo que a gente esteja triste às vezes, a gente tem que dar o nosso melhor. Tem que dar aquilo que a gente tem de melhor para os nossos irmãos, porque Deus ele quer trabalhar através das nossas vidas. Glória a Deus. E continuando ali, Naamã ele mergulhou 1, 2, 3, 4 vezes. Oh, aleluia! E ele deu então ali o seu 6º mergulho. Talvez nessa noite você tenha dado 3 mergulhos, 4, 5 e ainda não aconteceu na sua vida. Mas Deus ele fala que não é assim, não é da forma que a gente quer. Se ele mandou dar 7, é 7, não é 5, não é 4, não é 3. Às vezes você parou lá no seu 6º e você não teve visão para enxergar que você estava perto da promessa de Deus. E tudo que Deus fala para você nessa tarde é para você dar mais um mergulho. Para você não desistir, porque Deus ele quer nos limpar. Aleluia! Aleluia! Então, quando ali Naamã deu o 7º mergulho, a carne dele foi restaurada e ele foi curado. E eu creio nessa noite que se nós continuarmos, Deus ele vai trabalhar nas nossas vidas. Ele quer curar, ele quer restaurar, ele quer usar as nossas vidas para abençoar os outros. Glória a Deus! Deus, ele nessa tarde, ele pede que nós sejamos servos dele, para que ele venha nos usar, que nós sejamos persistentes, de não desistir ali no nosso primeiro mergulho, mergulhar uma vez e achar que tá bom, porque não é assim. Deus, ele não trabalha do jeito que a gente quer, é nas condições dele, é da forma que ele quer. Glória a Deus, aleluia! A lepra, como o nosso irmão Wesley falou, ela representa impureza, né? Imagina ali que eram feridas que deveriam doer muito. Aleluia! E essa lepra, ela significa o pecado nas nossas vidas. E todos os dias a gente entra em contato com essa lepra. Porque todos os dias a gente tem que... A gente não vive numa bolha, né? A gente vive no mundo. Aleluia! E o rio é Jesus Cristo e a palavra de Deus. Então que todos os dias a gente venha mergulhar nesse rio. Que a gente venha buscar essa palavra para nos limpar a cada dia. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você já pensou se Naamã ele tivesse ali desistido naquele momento que o profeta não foi receber ele? Se ele tivesse voltado para trás, ele não teria alcançado a cura dele. Muitas vezes a gente pensa em desistir, a gente se amedronta, né? Eu tô aqui, eu tô tremendo. Mas eu creio que Deus ele tem uma promessa na minha e na sua vida. E Deus ele quer usar a nossa vida para abençoar outras pessoas. E a
partir do momento que a gente desiste, a gente deixa de levar ali uma bênção na vida de outra pessoa. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é uma palavra da gente e a gente se amedronta, a gente desiste. E Deus, Ele quer usar as nossas vidas. Que nessa tarde a gente venha, então, levar de lição dessa palavra que a gente não venha desistir, que a gente venha cada dia, todos os dias, mergulhar na palavra, mergulhar, porque Jesus, Ele tem um plano para as nossas vidas, Ele quer nos salvar e nós precisamos estar limpos nesse momento. Então, que todos os dias nós venhamos mergulhar nesse rio, mergulhar nessa palavra, para que nós sejamos renovados. Glória a Deus, aleluia. Eu já quero agradecer minha oportunidade. Eu sei que foi uma palavra curta, eu espero que Deus tenha falado no coração de vocês.